para mim é estranho chamar ele de presidente, porque eu conheço o Diego há 30 anos, né? Nós somos bem amigos, então, mas tudo Amém. bem. É, eu vou falar um pouco sobre ele, tá bom? Então, o nome dele é Diego Agra de Oliveira, 43 anos, casado há 20 anos, com a irmã Clésia F. Sales de Oliveira, e pai de Amanda, Pedro e Vinícius. Na igreja, ele é chamado, atualmente, o chamado dele é como presidente da estaca. Os chamados anteriores foi bispo, secretário da estaca, conselheiro de bispado, presidente do coro de élderes, conselheiro da presidência do coro dos élderes, presidente dos rapazes da ala, conselheiro na presidência dos rapazes da ala, missionário de tempo integral da Missão Brasil Belo Horizonte e professor da primária. Tudo ok, presidente? É isso aí. Ok. É, Eu acho que você O fechou o microfone, microfone, Fábio, Fábio. antes da hora. é, desculpa. Então, eu estava te falando, se você vai querer que façam pergunta durante a sua apresentação ou depois. Então, eu pensei a gente seguir assim. Eu tenho uma mensagem preparada, então eu vou falando. Se alguém tiver algum comentário que seja muito ligado com o que a gente está falando, é só abrir o microfone e pedir a palavra, e aí a gente cede a palavra e vai. Se for alguma coisa que não é exatamente do que a gente está falando, aí pode deixar para o final e no final a gente conversa sobre isso. Ah, Pode então tá bom, ser? então. Pode ser, ótimo. Só para não perder o fio da meada. Sim, pronto, então é tudo seu. Seu Muito Só, tempo. bem, só uma obrigado. observação, né, Fábia? Para o pessoal levantar a mãozinha, né, ao invés de interromper Sim, a mensagem. levanta a mãozinha e a gente dá a palavra, tá bom, gente? Obrigada, Carla, por ter lembrado. Tá bom. Eu agradeço o convite da irmã Surema, Fábia, Ana Patrícia e Eliseu. Eu conheço a Ana Patrícia também há bastante tempo. Na verdade, antes dela ser batizada, eu conheci ela quando estava sendo ensinada pelos missionários aqui na nossa ala, Estaca, aqui em Recife. E Fábia, nem se fala, muito tempo, conheço a família dela, amo muito a família toda, são meus amigos. Então, eu me sinto à vontade aqui para falar. Não conheço os demais irmãos, mas Fábia já fez uma boa introdução. Eu sou daqui de Recife, minha vida toda aqui. É, nasci sob convênio, então meus pais foram selados no Templo de São Paulo, lá em 1981. E tenho dois irmãos e a família continua seguindo firme aí. O tema que eu trouxe para vocês é um tema que trago hoje, é um tema que eu já abordei aqui na Estaca Recife, acho que em março, no começo do ano, e Ana Patrícia estava aqui nessa época e ela, ela ouviu essa mensagem e eu acho que gostou, não foi, Ana? E ela disse, não, vamos levar essa mensagem também para o nosso grupo lá para debate. Então, o tema da nosso tempo aqui hoje é persista, não desista. Então, se você esquecer tudo que eu falar hoje aqui, lembra pelo menos disso, tá? Lembra dessa frase aqui, desse, desse chamado, né? Persista, não desista, por favor. Eu tive com. Eu estou presidente da Estaca, né? Eu sempre não falo sou presidente, eu estou presidente da Estaca. Vai completar 9 anos agora, já tem data de ser desobrigado. No mês que vem eu já estarei sendo desobrigado chamado depois de 9 anos. Mas em fevereiro desse ano eu tive a oportunidade de estar na presença do Elder Stevenson. E ele contou uma experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele disse que ele tem uma grande amiga dele de longa data. E ele disse que há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, ele encontrou essa boa amiga
e ela era uma admiradora de música. E ela viu alguém tocando piano, se aproximou, e aí ela disse: Ah, eu gostaria tanto de tocar piano. E o Oda Stevenson disse que encontrou com ela recentemente, isso foi há 30 anos atrás, né? Ela disse: Ah, eu gostaria tanto de tocar piano. E ele disse que encontrou com ela mais recente e praticamente a mesma experiência se repetiu. Ela voltou a dizer, após ouvir alguém tocando piano: Ah, eu gostaria tanto de tocar piano. E então ele falando pra gente, ele disse: Ó, ela não queria tanto assim aprender a tocar piano, senão ela teria feito alguma coisa a respeito, além de dizer, ah, eu gostaria tanto de. Então talvez eu e você já tenha se pego nessa armadilha, né? Dizer, eita, eu gostaria tanto de fazer isso, eu gostaria tanto de fazer aquilo, mas não toma nenhuma ação a respeito e se uma meta ou objetivo não está bem definido, não está bem descrito, é apenas um sonho, né? Ela tinha apenas o sonho de aprender a tocar piano, mas não passava de um sonho. Então a meta ela tem que estar bem descrita, bem definida, e a gente faz um plano para alcançar aquele objetivo, né? Aquela meta que a gente se propõe a fazer. E eu vou compartilhar com vocês aqui qual é a minha maior meta de vida, o que eu chamo de minha missão de vida, que resumidamente é a exaltação da minha família, né? É levar Clésia, minha esposa, Amanda, Pedro e Vinícius, meus filhos, de volta ao nosso lar celestial. Assim como o propósito de Deus é levar a efeito a imortalidade e vida eterna dos seus filhos, o meu propósito, minha meta maior, minha missão de vida é levar a efeito a imortalidade e vida eterna para mim, para a Clésia, para Amanda, para Pedro e para Vi. Esse é o meu minha grande missão de vida. Mas o que eu devo fazer para que isso não seja apenas um sonho, mas tenha um plano claro para alcançar esse objetivo? E existe sim, existe um plano, e é um plano perfeito, porque não é um plano criado por mim, nem por homens, mas é criado pelo próprio Pai Celestial. Chama-se o plano do Pai Celestial, o plano de salvação, o plano de felicidade. E nós precisamos prosseguir no caminho do convênio para alcançar esse objetivo e seguir com esse plano, né? Inspirado pela sua mãe, o presidente Heber J. Grant, um dos presidentes da igreja, ele desenvolveu uma característica pela qual ele foi conhecido em toda a igreja, que foi a persistência. Sua diligência e sua disposição para o trabalho ajudou ele a sobrepujar as fraquezas pessoais que ele tinha, né? Especialmente no início da sua vida. Por exemplo, quando ele era criança ainda, outros meninos ridicularizavam ele pela sua falta de habilidade no beisebol. Ele queria jogar beisebol, mas ele estava meio desengonçado, não tinha muita habilidade. Então ele respondeu aquelas zombarias ganhando dinheiro suficiente para comprar uma bola de beisebol e passou horas e horas a fio arremessando aquela bola de beisebol contra o celeiro. E fez isso de novo e de novo e de novo. E em consequência de sua perseverança, posteriormente, como resultado disso, né, já no final, ele chegou a jogar numa importante equipe de beisebol, né? Então, para você ver como a fraqueza, se for trabalhada, consegue se tornar uma coisa forte, como está lá em Éter 12:27, né? É, na escola, também, alguns de seus colegas tiravam onda dele, eu não sei como é que fala aí, mas tirar onda é caçoar, né? Brincar com a sua caligrafia. Ele escrevia, parecia um garrancho, né? Precisava de tradução ali para poder entender o que é que ele estava escrevendo. Então, já adulto, ele contou o seguinte: embora os autores dessas críticas, bem como de outras, não tivessem por objetivo magoar-me, e sim divertir-se sem maldade,
acabaram por deixar marcas profundas em mim, o que fez nascer um espírito de determinação. Resolvi ultrapassar meus limites e acabei por fazer cópias manuscritas para todos os alunos da universidade e por tornar-me o professor de caligrafia e escrituração daquela instituição. Então, mais uma vez, ele pegou algo que ele era fraco, né, a escrita, a forma de escrever, e praticou, e praticou, e praticou, e perseverou, né? Não foi difícil no caminho, com certeza, mas ele desenvolveu esse dom, ele desenvolveu essa habilidade, né? E se tornou o caligrafista titular daquela instituição, né? Na faculdade. Então, tudo que a gente quer fazer, e ele até falou isso também, ele disse tudo, palavras do presidente Grant, tudo que persistimos em fazer torna-se cada vez mais fácil para nós. Não que a natureza da coisa mude. Então, coisa não mudou. Beisebol continua sendo beisebol, a escrita continua sendo escrita, a natureza da coisa não mudou. Então, não que a natureza da coisa mude, mas a nossa capacidade de fazê-lo aumenta. Então, se a gente quer, como a amiga lá do Elder Stevenson, aprender a tocar piano, a gente tem que persistir, a gente tem que dedicar tempo, a gente tem que praticar bastante, até que mais cedo ou mais tarde aquilo que era difícil torna-se fácil para nós, pela prática e constância. Mesma coisa acontece quando a gente fala de beisebol, de caligrafia ou de qualquer outra coisa que a gente quer desenvolver, um dom ou talento, que às vezes a gente até se pega falando, né? Eita, eu não tenho esse dom, né? Eu não tenho aquele dom, mas por que você não quer desenvolver esse dom? Não é porque você é fraco nele hoje que você precisa ser assim amanhã. É se você praticar, desenvolver e se dedicar, de fato, você pode tornar uma fraqueza numa coisa forte para você. Então, isso é com beisebol, com caligrafia, com qualquer coisa. Mas falando aqui sobre o Evangelho de Jesus Cristo e nosso caminho do discipulado, isso também se aplica. Às vezes a gente precisa ter mais paciência com conosco mesmo, sabe? Com os nossos próprios erros nesse caminho. O presidente Holland, ele falou sobre isso. Ele disse, por isso sejam pacientes com as fraquezas humanas, as suas próprias, bem como daqueles que servem com vocês em uma igreja que é liderada por homens e mulheres voluntários e mortais. Com exceção de seu perfeito Filho unigênito, as pessoas imperfeitas sempre foram tudo o que Deus teve para usar em sua obra. Então, apesar do evangelho ser perfeito, da igreja ser perfeita na sua constituição, ela é liderada por homens e homens são imperfeitos, né? Eu e você é tudo que o Senhor tem para poder trabalhar no seu reino. Então, sejamos pacientes com nossos próprios erros e também com os erros dos outros. Durante o ministério mortal de Jesus Cristo, ele foi diversas vezes testado pelos fariseus e pelos doutores da lei, né? Numa dessas oportunidades, a gente pode ler lá em João 8, do 1 ao 11. Se alguém quiser abrir essa escritura aí, só para a gente ouvir outra voz, eu acho que vale a pena. João 8, do versículo 1 ao versículo 11. 11 não, até o 12. Eu posso ler. Quantos versículos você quer que eu leia? Ou todo o texto? Se quiser ler tudo, Franciele, né? Isso. Por Porém, favor. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Tá aqui? Tô certa? É isso mesmo. Tá. E pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. É até o versículo 8? Até o 12. Ah, tá. Porém, ouvindo eles isso, e saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Obrigado. Então, aquela mulher ela já estava sem esperança. Ela sabia o que acontecia de acordo com a lei de Moisés, para quem era pego no adultério, como ela havia sido, né? Mas existe esperança em Cristo, existe cura em Cristo. Se alguém de vós, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra, né? Então, o que cabe a nós é não julgar. A gente não cabe julgar a outra pessoa porque o pecado dele é diferente do meu, né? A gente tem que ter paciência com as pessoas, cada um do seu pecado, como a gente tem que ter paciência conosco também, com cada um consigo mesmo. Ah, em algum momento da vida, irmãos, ou até agora mesmo, eu ou você pode estar, talvez, sem esperança, em virtude de erros cometidos ou da várias tentativas frustradas de se arrepender. E eu queria aqui prestar meu testemunho, eu não tenho, é bom frisar que eu não tenho nenhuma autoridade de liderança sobre ninguém aqui que não seja da Estaca Recife no momento. Então, eu só estou compartilhando aqui com o evangelho com vocês, mas não tenho o direito de aconselhar ninguém aqui individualmente. Mas eu testifico para vocês que não há poço tão fundo que a luz de Cristo não alcance. Então, não desista, persista. Há esperança em Jesus Cristo, como havia para essa mulher. Ele não está preocupado se suas tentativas foram 70 vezes 7, né? Mas há perdão em Jesus Cristo. Às vezes a gente está mais preocupado em contar quantas vezes a gente caiu, mas ele está mais preocupado em quantas vezes você se levantou do que quantas vezes você caiu. Então, ele te conhece, ele te ama e quer te salvar e quer me salvar também, né? E sobre isso eu gostaria de contar uma história aqui, uma história de persistência de um irmão que foi membro da nossa estaca aqui, da Estaca Recife, hoje está em outra estaca aqui da nossa região, e ele me autorizou a compartilhar a experiência e a história dele. Há alguns anos atrás, há vários anos atrás, acho que mais para o começo do nosso chamado, nós estávamos reunidos em presença da estaca com um bispado aqui da nossa estaca e com o presidente do Coro de Eldres. E nós estávamos justamente conversando sobre homens e famílias da ala que nós poderíamos visitar e convidar eles a voltar. E nós debatemos sobre alguns irmãos até chegar no nome do irmão Fulano. Vamos chamar ele assim, irmão Fulano. Ele estava passando por um grande desafio.
Ele havia sido excomungado da igreja, ou o que a gente fala hoje de ter o nome removido da condição de membro da igreja. Ele, a esposa e a filha, ainda uma criança na primária, estavam naquela época sem frequentar a igreja. E naquele dia, naquela reunião, o Senhor nos guiou para visitar aquela família. E nós não sabíamos, mas o Senhor sabia que a esposa dele estava orando e pedindo ajuda para a família dela, que o Senhor enviasse uma resposta para eles. Então, nós da liderança agendamos e sábado nós fomos lá, a presença da estaca com o presidente do Quórum de Elders. Naquela mesma semana, a presidente da Sociedade Socorro também visitou aquela família. E nós fomos muito bem recebidos pela família, conversamos, ouvimos bastante, convidamos eles a estarem conosco na igreja no dia seguinte. A gente foi no sábado, né? Convidamos no domingo a estarem conosco lá na ala. E nós estávamos lá para receber a família, nossos amigos de volta na ala, naquele domingo. E daquele domingo em diante, a família não deixou mais de frequentar e participar ativamente da igreja. Mesmo que aquele irmão, o irmão fulano, ainda tivesse um caminho pela frente no seu processo de arrependimento. Depois de um tempo, depois de alguns anos, a família se mudou para outra estaca, daqui da região. O irmão fulano e a família continuaram, mesmo lá em outra ala, em outra estaca, continuaram perseverando e ajudando na igreja como ele podia. Ele relatou que algumas vezes ele chegou aí na capela durante a semana de manhã. Durante a semana de manhã, a gente sabe que não tem ninguém na capela, a capela está fechada, né? Mas ele chegou aí algumas vezes durante a semana de manhã e ele chegava lá na grade da capela e ele orava ao Senhor, encostava a cabeça na grade da capela e orava com essas palavras: Senhor, deixa-me entrar. Senhor, deixa-me entrar. Ele teve a inspiração então de ir ao templo, mesmo sem poder entrar pelas portas para participar das ordenanças. Ele disse que acordou cedinho um dia e foi ao templo. Lá novamente ele orou ao Senhor. Encostou sua cabeça na grade do templo e disse as mesmas palavras: Senhor, deixa-me entrar. Senhor, deixa-me entrar. Após essa oração, o irmão fulano ele viu um papel que o vento empurrou para perto dele. Ele então pegou esse papel, abriu e leu os seguintes dizeres que tinha no papel: Persista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Persista. Se tudo fosse fácil, qualquer um conseguiria. Ele guarda esse papel até hoje. Ele tirou uma foto e mandou para mim. E ele guarda esse papel dentro das suas escrituras. Agora, imagine a minha alegria ao receber a mensagem do irmão fulano em março desse ano, ele me convidando para o batismo dele. E desde o ocorrido, irmãos, desde que aconteceu o conselho de condição de membro dele, ele esperou e persistiu por 11 anos, 4 meses, 25 dias e 4 horas até o momento do seu batismo. E ao participar daquela noite feliz, naquela semana do batismo dele, meu pensamento se voltou para a terceira estrofe do hino 140. Ama o pastor seu rebanho. A terceira estrofe diz assim: Eis que seguras no aprisco, 99 estão. Mas a centésima ovelha perde-se na escuridão. O bom pastor quer salvá-la. Ele ansioso a clamar. Minha ovelhinha perdida, depressa e de buscar.
Então, eu pude testificar ao irmão que eu sei que o Pai Celestial e Jesus Cristo amam ele, como amam a mim e como ama cada um de nós. Naquele momento, irmãos, ele era a 100ª ovelha. Ele nunca esteve esquecido para o Senhor, mesmo que seu nome não constasse mais no registro de membro da igreja. O bom pastor Jesus Cristo quer salvar o irmão fulano, como quer salvar cada um de nós. E eu também pensei nas palavras que estão em Doutrina e Convênios 18, versículos 10 a 13. Se alguém também puder ler essa passagem, eu agradeço. Eu Doutrina e posso. Convênios, por favor, irmão Márcio. 18, de 10 a 13? Isso. Só um minuto. De 10 a 13, é? Isso. Tá. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens sob condição de arrependimento. E quão grande é a sua alegria pela alma daquele que se arrepende. Isso, obrigado. Então, o valor das almas de cada alma é grande à vista de Deus. Jesus Cristo pagou um preço caro por cada alma. Lá no Getsemane, quando ele tomou sobre si todas as nossas dores, anseios, atribulações, problemas, pecados, ele tomou tudo sobre si, né, para que a gente pudesse se arrepender. Ele trouxe para nós essa condição do arrependimento. E quão grande é a sua alegria, como falou no versículo 13, quão grande é a sua alegria pela alma que se arrepende. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, irmãos, é o que eu falo para mim, falo para vocês, falo para minha família, por favor, persista, não desista. Quando vier alguma ideia que te leve para ir longe do caminho do convênio do Senhor, tira essa ideia da cabeça, persevera, persiste, vale a pena. E por aqui eu continuo perseguindo a minha missão de vida de levar a minha família de volta ao lar celestial. O caminho ainda é longo, mas o importante é que nós estamos no caminho. E eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué, e eu e minha casa não desistiremos, vamos perseverar. E eu queria só, antes de finalizar aqui, compartilhar um vídeo do Elder Holland falando sobre isso. É bem curtinho aqui, acho que 2 minutos e pouquinho. Eu consigo compartilhar aqui, irmã Surema? Consigo, né? Eu vou colocar aqui, é um trecho que está acho que tá no YouTube. Está em inglês, mas eu coloquei a tradução aqui. My brothers and sisters, the first great commandment of all eternity is to love God with all our heart, might, mind, and strength. That's the first great commandment. But the first great truth of all eternity
is that God loves us with all of his heart, might, mind, and strength. If we give our heart to God, if we love the Lord Jesus Christ, if we do the best we can to live the gospel, then tomorrow and every other day is ultimately going to be magnificent, even if we don't always recognize it as such. Why? Because our Heavenly Father wants it to be. He wants to bless us. A rewarding, abundant, and eternal life is the very object of His merciful plan for His children. It is a plan predicated on the truth that all things work together for good to them that love God. So keep loving, keep trying, keep trusting, keep believing, keep growing. Heaven is cheering you on today, tomorrow, and forever. Opa, opa. Muito bem, então, por mais que o primeiro grande mandamento seja amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todo o coração, poder, mente e força, a maior verdade é, como falou o presidente Holland, é que Ele nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Ele quer nos abençoar. Ele preparou o plano dele, um meio para que isso aconteça, né? A gente só não pode desistir, temos que continuar. Continuar e perseverar. A despeito do que aconteça. Aconteça o que acontecer, continue, né? Continuamente agarrados à barra de ferro, a palavra de Deus. E talvez para uns possa ser um processo simples de arrependimento, para outros, como o nosso amigo aqui, o irmão Fulano, seja algo mais complicado, que vai demorar mais tempo, mas independente do que seja, da, dos dardos inflamados do inimigo que vierem contra nós, não vamos desistir, vamos continuar. E só assim a gente vai alcançar tudo aquilo que o Pai Celestial preparou para a gente desde o início, desde antes da fundação desse mundo, né? Vivemos novamente com Ele como uma família celestial. Essa é a minha motivação, né? Estar novamente com minha família, até a mortalidade, até que a morte nos separe, é muito pouco tempo para amar minha esposa. Eu espero amá-la de eternidade em eternidade, e assim como meus filhos. Eu só presto para vocês meu testemunho de que Jesus Cristo vive, que Ele é o autor desse plano, Ele é o meio. Por meio dele, graças a Ele e através dele que a gente vai conseguir isso. Então, ele é nosso amigo, nosso irmão, é dele que vem as forças para a gente seguir em frente. E eu presto o meu testemunho com carinho por cada um de vocês, mesmo que eu não conheça ainda, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Então, alguém tem uma pergunta para fazer para o presidente sobre o assunto? Quem quiser, levanta a mãozinha. Fábia, tem uma pergunta que foi colocada no chat, não sei se você acompanhou, uma pergunta da Feja, se eu não me engano. Sim. Eu vou ler para o presidente aqui. Deixa eu ver o que está mais em cima. Foi